Estão se aproximando os períodos de pré-convenções e os bastidores da política se movimentam. Nos partidos, as conversas visando a formação de alianças vão se intensificando, com um cenário em que pelo menos 10 nomes se apresentam previamente como candidatos à Prefeitura de Cachoeira do Sul. Nós vamos falar agora com a Thelma Tomás, ela está lá na redação do NT Sul e tem atualizações pra gente. Boa tarde, Thelma, tudo bem? Conte tudo pra gente aí sobre os bastidores da política de Cachoeira. Pois é, com 10 candidatos apresentando o nome, os bastidores fervilham, Nunes. Boa tarde para ti, boa tarde para todos. As alianças estão sendo traçadas ainda num clima um pouco misterioso. Ontem eu conversei com presidentes de siglas e com alguns candidatos e a gente já tem algumas atualizações aí para trazer para os nossos telespectadores. Vamos começar então falando sobre essas alianças, né, tão aguardadas, as movimentações estão acontecendo. Fala pra gente sobre as possíveis coligações. Efetivadas e publicizadas apenas uma formação de aliança, que é do Republicanos de Oscar Sartório com os trabalhistas. A presidente do PDT me confirmou ontem que Oscar é o nome que representa essa combinação de siglas. Embora não confirmando, Oscar Sartório segue lutando num namoro aí com o atual prefeito Sérgio Gnatti, visando uma parceria de prefeito e vice. Oscar Sartório está numa nova tentativa à Prefeitura Municipal e confirmou estar aberto a negociações. Já Sérgio Gnatti segue mantendo o mesmo discurso de que não está preocupado com política no momento e que o foco é o combate à pandemia. Mas a gente já presenciou, inclusive, alguns encontros que andaram acontecendo entre o candidato Oscar Sartório e o atual prefeito Sérgio Gnatti. As informações ainda circulam, Nunes, em forma de boato nos bastidores da política, mas alguma coisa deve estar acontecendo por aí. Além disso, o PTB, que era uma alternativa a esse frentão formado pelo Republicanos junto com o PDT, segue apostando em lei de Festinale e com algumas conversas traçadas, mas percebe no nome da atual coordenadora do Cine aqui de Cachoeira do Sul uma candidatura viável e de expressão. Com isso, se fortalece, então, o nome da lei de Festinale, representando o PTB depois de 23 anos sem a apresentação de um nome à Prefeitura de Cachoeira do Sul. O PSB, a única alternativa viável em fechar uma parceria com o PT, está fortalecendo o nome do professor Gercei Silveira. Segue as negociações com alguns partidos, com o próprio PT, inclusive, mas traz, segundo o presidente da sigla, Ronaldo Trojan, uma alternativa de trabalhos de uma pessoa com uma folha de serviços prestados à comunidade e sem um passado político que pode ser um calcanhar de Aquiles, né, na campanha eleitoral. Por enquanto, segue o nome de Gercei Silveira, com uma possibilidade, inclusive, do PSB chegar às eleições de outubro com uma chapa pura, e outros dois nomes que já despontam com possibilidade de vice são de Teonas Walmart e do professor Luiz Fernando Bernal. O PT segue, né, com o nome de Marta Caminha como preferencial e também avalia, Daniel Nunes, uma possibilidade de ingressar na corrida eleitoral com uma chapa pura, já que a alternativa de negociação teria de ser em função das ideologias políticas com partidos no máximo de centro-esquerda. A presidente da sigla, Cristina Mor, me antecipou ontem que, de fato, houve uma conversa aí com o PSB, as portas ainda não estão fechadas, mas ambas as siglas já trabalham com a possibilidade de apresentar uma chapa pura e buscar dentro das suas composições as parcerias para efetivar, então, essa candidatura. O Podemos de Kleber Cardoso segue aberto a negociações. Ele foi muito discreto ao falar comigo ontem ao telefone, disse que não tem uma previsão de quem o acompanhará na composição dessa sigla a majoritária, mas que está apostando muito forte no fortalecimento da campanha a partir dos nomes que compõem a sua nominata de vereadores. Leandro Balardim, pelo PSDB, segue com os seus planos de manter a candidatura já lançada ao final da eleição, há 4 anos atrás, se fortalecendo também nas conversas, excluindo apenas o PT, já por questões ideológicas, tal qual me disse a presidente do PT, Cristina Mor, que não há como conversar com quem faz parte da base de sustentação, tanto do governo federal de Jair Messias Bolsonaro, quanto de Eduardo Leite. E Leandro Balardim trabalha dentro do governo e é muito próximo do atual
governador Eduardo Leite Rey a uma representatividade da sigla aqui na região. Definidos, por enquanto, nessas conversas, apenas os desvios naquelas perguntas mais incisivas sobre quem vai ser o vice, com quem o partido pode fechar. O pessoal pretende manter isso um pouquinho em sigilo ainda, Daniel Nunes. Ok, até ela citou a questão de nominatas, né? Aos pouquinhos aí, aqueles que pretendem concorrer a vereador, né? Devagarinho vão surgindo, os partidos vão divulgando aí aos pouquinhos, né? Esses nomes. Quais os candidatos, então, Thelma, até esse momento, que têm aí as suas nominatas já definidas? Quase todos me confirmaram ontem que estão com a composição para a Câmara de Vereadores concluída, fechada, com a representatividade feminina, inclusive, alcançada. A gente sabe que na reta final muitas desistências acontecem, então o pessoal que trabalha na formação dessas siglas e dessas composições ainda está captando possíveis candidatos até os 46 do segundo. De certo que a gente tem hoje já para informar no que diz respeito às majoritárias, é o caso do... tive que pegar uma cola aqui, porque são 10 nomes, né? O PSL de Francisco de Vargas Júnior, ele que é oficial da Brigada Militar reformado, que vem em parceria numa chapa pura com o professor Celso Lopes. Além dele, o Democratas com o Carlos Aguiar, que é bancário aposentado, que tem como parceiro, então, nessa composição a majoritária, o delegado João Goulart. Ok, vamos voltar aí para falar um pouquinho sobre o PP, que é uma sigla tradicional aqui em Cachoeira do Sul, né? Tem como o seu nome principal José Otávio Germano, mas há uma incógnita, uma divisão interna aí. A grande pergunta é, José Otávio Germano vai concorrer? Não vai? Do que depende? Conte pra gente, Thelma. Pois é, eu conversei ontem com o presidente da sigla, André Bessov, e ele me confirmou que realmente os dois nomes para a pré-convenção do progressista são José Otávio Germano, que desponta como um dos favoritos, que terá então uma disputa interna com o agropecuarista Paulo Schwab. No início da campanha, né, melhor dizendo, no início do ano, quando a gente já especulava sobre as possibilidades de candidaturas à prefeitura em Cachoeira do Sul, José Otávio Germano se lançou como um único candidato. André Bessov chegou a colocar o seu nome à disposição, mas não se colocou na posição de pré-candidato. Quando a consolidação dessa pré-candidatura de José Otávio já caminhava com algumas negociações, inclusive com o MDB, Paulo Schwab apresentou o seu nome e vai para a disputa interna. Informações vindas diretamente de dentro da executiva dão conta de que a vitória ainda não está certa, embora José Otávio tenha o nome despontando aí como preferencial. Dentro da própria sigla, tudo indica que essa disputa será voto a voto. A seu favor, o ex-deputado tem apenas os vereadores que têm assento já garantido aqui no Parlamento Municipal, que já abriram o voto em favor da candidatura de José Otávio Germano. As emoções ficarão para o final aí dessa avaliação, em que será definido se o PP, o Progressistas, vai contar mesmo com a candidatura de José Otávio Germano ou se mudará os planos para Paulo Schwab. Na confirmação do nome de José Otávio Germano, então, desponta como vice em negociações já bem adiantadas e que foram suspensas temporariamente, segundo me informou ontem o presidente do MDB, pastor Paulo Gonçalves, o nome de Luciano Figueiró será apontado como vice de José Otávio Germano. Bom, para a gente finalizar, então, Thelma, minha pergunta é justamente sobre o MDB. Então, o caminho, vamos dizer assim, preferencial da própria sigla nesse momento é indicar, vamos dizer assim, um vice se fechar essa negociação política com o PP. Em caso de não fechar essa parceria, ou digamos que Paulo Schwab seja o escolhido pelo diretório dos progressistas, então o MDB teria uma candidatura própria? Não, já está fechada a questão dentro da executiva do MDB que não haverá apresentação de candidatura própria. Pastor Paulo Gonçalves, presidente da sigla, ontem me relatou mais uma vez aquilo que nós já havíamos antecipado aqui. O MDB não tinha intenção de lançar um nome a preferencial. Isto ficou confirmado a partir da revelação dessa negociação já bastante precoce com o Progressistas para que Luciano Figueiró fosse vice de José Otávio Germano. O nome de Igor Noronha despontou por uma vontade do parlamentar de representar a sigla numa corrida eleitoral. No entanto, numa avaliação interna do partido e também com pesquisas que foram feitas, não seria consolidada essa candidatura de forma a uma frente realmente de competição
à Prefeitura de Cachoeira do Sul. Com isso, Igor volta à candidatura a vereador e o MDB segue aguardando o desfecho aí para tentar compor como vice em alguma sigla. Como eu já antecipei e reafirmei, tudo indica que os caminhos encaminham essa parceria para o Progressistas. Thelma, obrigado pelas informações. Boa tarde. Boa tarde. E nós seguimos aqui acompanhando também todos esses bastidores, não é, da política, até ter a consolidação dos, por enquanto, pré-candidatos, né, até que eles virem candidatos oficialmente à Prefeitura de Cachoeira do Sul, nesse ano controverso, com tantos problemas, não é, em que o novo representante, o novo prefeito, novos vereadores serão escolhidos. Estaremos aqui prestando todos os detalhes, todos os esclarecimentos, para ajudar você de casa também na escolha e na decisão sobre o seu voto.